Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos falar hoje sobre as últimas notícias do São Paulo, as novidades que tem por aí. Chega comigo, eu quero começar o vídeo aqui hoje falando com vocês já sobre essa questão da volta do Lisieiro e Egson Mendes e também do Orejuela, né? Caras que voltaram pro São Paulo e por curiosidade, galera, São Paulo ele tem hoje uma vontade de comprar um volante, né? E nós também tivemos, por exemplo, eu já vou falar do Orejuela já, daquela venda do Natan, onde teve que pôr o Igor Felisberto. Vem comigo aí, chega aí. O São Paulo, ele tá buscando por um volante no mercado. E aí nomes como o do Kaique, do Juventude, nomes também como aquele do Matheus Henrique, surgiram como possibilidades de compra do tricolor paulista, e são caras, assim, tirando o Kaique até um pouco mais barato, mas o Matheus Henrique ele é carésimo mesmo, é um jogador disputado por alguns outros clubes, inclusive talvez ele não venha para o São Paulo, um time que tá forçando a barra com ele ali é o Cruzeiro, que quer muito contar com o volante. E aí o São Paulo, que mandou embora o Egson Mendes, o Gabriel Neves e o Luan, ele se viu numa necessidade de comprar um zagueiro. E isso pra mim gera muita curiosidade, eu não me conformo na verdade, porque assim, tá tudo bem no tricolor, né? Quando você fala, mas você tá procurando pelo em ovo, tá procurando aí buscar algum problema? Não, de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. O São Paulo realmente ele está tudo maravilhosamente bem, principalmente depois dessa contratação de um técnico que conseguiu pegar o mesmo plantel do Carpini e colocou ele para jogar bola e o São Paulo tá voando. Isso tudo é verdade. Agora, quando você olha e pensa no Matheus Henrique ou no próprio Kaique do Juventude e fala, eu vou comprar um volante, tendo lá o Maia, o Alisson, Bobadilha e também o Luiz Gustavo, não tem muito cabimento. Os titulares estão ali, montados já, Alisson e Pablo Maia. Os reservas são Bobadilha e Luiz Gustavo. Tirando o Pablo Maia, todos aptos a jogar. Então, poxa, você não pode contar com o Ibali? Não, não pode. É molecão, não dá ainda. Não tem problema. Agora, voltou o Egson Mendes para ser o quarto, quinto volante do plantel e ainda assim você tá buscando por volante. São coisas assim que não me atraem, sabe? São coisas que não me agradam muito e eu fico pensando, não tem lógica nenhuma também. E aí volta o Lisieiro. Nós vimos aí um João Schmidt jogando bola no Santos, não vimos? Não tá o João Schmidt batendo bola? Então quando olha pro João Schmidt batendo bola no São Paulo, ele teve uma participação absolutamente discreta. O Santos piorou bastante agora na Série B, não tá tudo isso e tal. Mas o João Schmidt, enquanto jogou o Paulista, pelo Santos jogou muita bola. Conseguiu ir bem. E aí eu fico pensando, será que o Lisieiro também não pode ser a nova releitura do João Schmidt? E lembrando, não estou aqui falando para o Lisieiro ser titular do São Paulo. É um retrocesso? Claro que é. O próprio Mendes, não dá pra falar, nossa, chegou o titular aí. Já falamos isso no passado. Hoje em dia não dá mais. Agora, pensar também em comprar, gastar o olho da cara num volante, também não me conformo não, isso aí pra mim também não passa não. Então Lisieiro e Mendes voltaram e estão lá. Tem até fotinha do Lisieiro já treinando com a galera, tá ali no campo, tá bem bacana ele ver. Eu acho legal ver o Lisieiro, o Mendes lá, é curioso pelo menos, né? Não sei se vão jogar, mas é curioso. E o Orejuela, ele também volta, porque o empréstimo acabou e o São Paulo quer reemprestá-lo. Essa que é a notícia, o São Paulo quer reemprestar o próprio Orejuela. Nós tivemos uma época que nós vendemos o Natan pro Red Bull. E aí, quando vendemos o Natan, nós tivemos uma necessidade de pôr o Igor Felisberto para lateral direita, com o Carpini mesmo, e ele não colocou. Ele colocou Bobadilha improvisado, porque o Rafinha já tá nas últimas da carreira, né? O Rafinha, na carreira dele mesmo, ele não deve jogar mais bola. Ele tá voltando agora, daqui a pouquinho, mas ele já queria se aposentar. Não se aposentou, São Paulo forçou a barra para não se aposentar, ele teve uma contusão seríssima. Então quem tá contando com o futebol do Rafinha ainda, pode ser, eu não tô. Eu não conto mais, eu conto com o Moreira e Igor Vinícius. Então ter o Orejuela no time do São Paulo, pra mim não seria nada ruim não, nada bom e nada ruim. O que não pode é o São Paulo olhar um dia numa Libertadores, você tá com o Igor Vinícius machucado, o Moreira machuca no primeiro tempo, como aconteceu agora aí no último jogo, e você tem que colocar um cara improvisado. Então, já que o Orejuela é nosso, eu acho que tem que emprestar, tá? Pra ficar claro. Ele é um cara estrangeiro, que ocupa a vaga de estrangeiro, então tem que emprestar. Ele ganha bem também. O erro ali foi ter contratado o Orejuela.
E o São Paulo gastou 14 milhões no Orejuela, um salário de 450 mil mensais. Então isso é caro. Esse jogador é um jogador carésimo. E agora de voltando, você já fica pensando, né, na minha posição aqui pelo menos, que tenho aqui que fazer o trabalho aqui de pensando já no futuro, eu tô pensando que o Orejuela sim, um dia pode ser importante pro São Paulo. Mas o São Paulo deve mesmo emprestá-lo, mas a curiosidade e a notícia é que ele está lá e nós temos hoje 3 reforços já confirmados que são Orejuela e Egson Mendes e também o Lisiero. Curioso, né? Gente, o Wellington, nós tivemos aí a 5ª tentativa de renovação do Wellington, onde o Carlos Belmonte falou no programa que ele foi lá pro Arnaldo Tironi, ele falou que o São Paulo tentou tudo para trazer o Wellington, inclusive fez a 5ª proposta. E aí o Belmonte fala que o que está impactando é o valor que ele está pedindo. A pedida dele é muito alta, meio fora da realidade do São Paulo Futebol Clube. Rasgou aqui, né? Olha, rasgou a camiseta, cara. Acabou de rasgar. Que tristeza, hein? Olha que tristeza. Não repara não, tá? Vou mandar costurar isso aqui pra não perder a camiseta. Então, e o Orejuela, e o Wellington, ele teve uma resposta. O staff dele veio a público e falou assim, ó, o que pedimos para a diretoria do São Paulo foram valores justos que ele merece. Então não sei qual que é a pedida salarial, falam em torno dos 600 mil mensais e isso foram notícias anteriores, né? Agora, nessas últimas informações que eu pesquei aí, não são minhas, mas que eu pesquei, não vi nada da pedida salarial. É o São Paulo falando que é caro e o staff do Wellington falando que é justo. E o Wellington, segundo fontes lá de dentro, algumas informações que chegaram, é que o Wellington realmente ele quer ficar no São Paulo. Lógico que ele quer, mas ele quer também ganhar uma bala. E hoje, ficar no São Paulo, pra ele é muito bom pro futuro dele, né? Ele é titular absoluto, e se o São Paulo contratar o Alexandre da Juventus, que deve contratar agora, o Wellington ele vai ser um lateral que, se não for titular, ele é um cara já quase titular, porque o Alexandre, além de ter 33 anos, ele vem de um futebol... A Europa tem um ritmo excelente, melhor que o nosso aqui, mas ele vem de um país que joga menos jogos do que o São Paulo, né? Então o Alexandre chegaria para disputar, sim, as finais de Copa do Brasil, as finais de Libertadores, mas quando pensar no brasileiro, o Wellington ele ainda deve, naquela de rodar elenco, ser o titular do time. E aí, quando esse time do técnico Zubeldia for pro Brasileirão para tentar ganhar o brasileiro, esses caras que estão aí numa prateleira 2 do time, uma prateleira de reserva, Galopo, o André Silva, o Ferreirinha, esses caras que estão buscando ali uma titularidade, eles teriam uma importância sobrenatural caso ganhassem um campeonato brasileiro. Imagina o quanto valorizaria cada peça dessa aí, cada jogador de maneira individual, uma vez que ele ganhasse o campeonato brasileiro jogando como um time reserva, sabe? Então, pra quem tá com uma visão no futuro, pra quem tem uma visão de negócio, uma visão de oportunidade, estar no São Paulo hoje, ainda que no time reserva, é uma boa, hein? São Paulo tá indo bem com esses jogadores aí. Gente, eu quero falar também com você sobre o Zubeldia, que ele foi... Ah, o Vieto. Deixa eu falar do Vieto antes. O Vieto, ele foi muito sondado pelo São Paulo e não é de hoje, né? O Vieto, Coronado, tiveram alguns jogadores aí que foram mais sondados do que o normal. O Coronado acabou no nosso rival Corinthians, informações cravam que ele ganha na casa dos 2 milhões de reais, vi isso aí na ESPN, inclusive, 2 milhões de reais mensais lá no Corinthians, é o maior salário quase do Brasil, acho que ele perde, tirando o técnico Abel Ferreira e tal, eu acho que ele perde pro Dudu. Só. Ele ganha mais que Dela Cruz, mais que Arrascaeta, mais que Gabigol, mais que Pedro, mais que Bruno Henrique. Ele ganha mais que todo mundo, que são aqueles principais salários do futebol brasileiro. O Coronado ganha quase isso aí. É um salário igual do Dudu e igual do Luiz Soares quando jogou no Grêmio. Que beleza. O Coronado, Igor Coronado. E o cara assim, gente, ele não tem nenhuma condição, né? De brilhar aqui no futebol brasileiro. Ele pode ser parte de um contexto. Quando o time tá bem, ele também tá bem. Agora, ele individualmente roubar a cena, como o Lucas Moura tem feito, isso aí é impossível. Não tem condição nenhuma. E ele ganha 2 contos. Então, quando pensa no Luciano Vieto, pode ser a mesma questão? Pode. O Vieto, a diferença é,
A Argentina conhece ele, o Zubeldia conhece ele. E ele é um jogador que aparentemente é bem melhor do que o Coronado. Mas assim, o Belmonte, na mesma entrevista do Wellington, ele falou também que o Vieto é um jogador que pode sim estar no radar do São Paulo, mas que o valor inviabiliza o negócio e que não seria para agora. Então o próprio Belmonte falando que não é para agora, mas que tá no radar e coisa e tal, já meio que tira a questão do Vieto vir para o São Paulo agora. E eu aqui, eu fico tentado entre achar isso uma coisa boa e ruim. Olhando pro futebol do Vieto, melhores momentos, highlights, olhando ali, vendo ele brilhando, você fala, poxa, eu queria ver esse cara no São Paulo. Agora, quando você pensa no custo que ele pode ter e o exemplo do Coronado no Corinthians, cara, bate um medo, não bate? Você fala, meu, e se contratar o cara ganha 1 milhão por mês lá? Teve aquele também, aquele Matias Rojas, que foi pro Corinthians, que também foi muito sondado no São Paulo, por parte da torcida, por parte da imprensa, e aí do nada o cara chega no Corinthians, joga nada, custa 1.200.000 por mês, custou sei lá quanto no tapa ali, 20 milhões pra comprar, não sei quanto foi, e aí do nada o cara não joga. Sabe, então esse tipo de preocupação é que eu tenho com o Luciano Vieto. Se fosse um jogador de outra prateleira, um Claudinho, um Oscar, você fica menos na dúvida, né? Você já sabe o quanto que ele pode te entregar. Você não sabe o quanto ele vai te entregar, mas o quanto ele pode, isso com certeza. Então eu gostaria sim da ideia de ter um reforço pro lugar do Rames, caso o Rames saia do São Paulo. Não queria ver o Luciano de meia. Acho que o São Paulo pode vender o Nestor a qualquer momento. Lucas Moura pode se machucar antes de uma semifinal, de uma final, e aí o ano inteiro ser jogado fora por uma falta de planejamento. Pode acontecer. Mas vamos pensar também que não pode jogar dinheiro no lixo, certo? Então tem que contratar alguém. E alguém que você sabe que pode te entregar muito. Como é o Rames, como é o Oscar, como seria o Claudinho, o Scarpa da vida. Essas ideias eu gosto sim. Gosto muito, acho que não deveria não o São Paulo dar sopa pro azar nesse ano tão importante da nossa história de retomada, não é verdade? Galera, é o seguinte também, olha só. O técnico Zubeldia, ele foi lá pra Cotia. Quando você ouve essa história, você já sabe do que se trata. Cotia é um centro de treinamento e formação da equipe de base do São Paulo. A equipe de base mora lá, fica lá, joga lá, treina lá. E é lá em Cotia, na cidade de Cotia. E aí ela foi feita para realmente ser um laboratório, sabe? Criar mesmo jogadores de outro patamar. E quando o Zubeldia foi para lá, ele ficou, como todo mundo, encantado. Já vi vídeos de tour por lá, nunca andei lá dentro, mas tour que fazem por lá. Juvenal Juvencio apresentou muito já o CT de Cotia e o Zubeldia ficou encantado. E o Nestor, o Rodrigo Nestor, nosso meia, camisa 11, ele veio a público falar do Zubeldia, falou, olha, meu, o que ele fez foi maravilhoso. E eu não me lembro de alguém ter feito isso, ir pra lá. É muito comum um técnico como o Dorival, o Crespo, o Rogério, o Diniz não ter tempo de ir pra lá. Mas não quer dizer que os caras não olharam pra base com o devido carinho. Inclusive, falar isso do Rogério Ceni, por exemplo, que é um técnico que eu não gostei nada do trabalho dele, é injusto porque ele sempre quis colocar a molecada da base pra jogar e coloca mesmo. E colocou vários. O Dorival também é um cara que prioriza usar a equipe de base. E o Zubeldia, ele vai seguindo um caminho. Eu nem acho que a equipe de base deva jogar a final de Libertadores, por exemplo. Pode se o cara for diferenciado, como Beraldo, sabe, como Pablo Maia. Merece jogar, merece e põe pra jogar. Agora, colocar só porque é base, só porque tem que vender, aí não. Não, o Henrique Carmo parece craque, não sabemos. Vai pôr pra jogar do Flamengo na semi da Libertadores. Não existe isso. Contra o Palmeiras na quarta da Libertadores. Isso não existe. Então tem que pôr quando o cara merecer e ter provado já no Brasileirão que ele é parte titular do time. Aí sim. Mas o Zubeldia, só de ter ido pra lá, demonstra que ele está engajado com o perfil de negócio do São Paulo. Além de ser um time de futebol apaixonante, que a torcida do São Paulo conta muito com títulos e com o melhor futebol possível, também é um negócio que precisa render dinheiro, e a maior parte da receita do São Paulo, uma das maiores, se não for a maior, não sei, mas uma grande parte da receita do São Paulo é a venda de jogadores. Então, olhar para a base, mesclar, saber usar no momento certo, sem atrapalhar os títulos e somente incorporando o elenco principal para poder vender para a Europa com valores assim
enormes, eu acho que o Zubeldia ele tá bastante antenado com o São Paulo e a coisa fica muito boa desse jeito. Fica ou não fica? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto, meus amigos? Então tamo junto então. Abraço, até a próxima. Valeu!